Muito boa noite a você que vem chegando com a gente para mais uma partida. Retornou o futebol no final de semana e hoje a gente vem para mais uma rodada, mais um jogo de Bragantino, mais um jogo de São Paulo que vão se enfrentar aí no Municipal de Bragança pela 14ª rodada deste Campeonato Brasileiro de 2025. Bragantino vive um oposto ao São Paulo, está na parte de cima da tabela, briga aí pela liderança da competição, tem 26 pontos, acima somente Cruzeiro e Flamengo com 27 pontos. Se vencer hoje, momentaneamente pode ficar na primeira colocação da competição. Já o Tricolor Paulista está lutando na parte baixa da tabela, está lá em 15º, tem apenas 12 pontos até aqui nesse Brasileirão e necessita de pelo menos um pontinho para se manter aí brigando, né? Subindo na tabela e ficando fora do Z4 do Brasileirão. As equipes têm muitos desfalques, o São Paulo nem se fala, porque hoje não devemos ter, de novo, Lucas Moura, ele que sente muitas complicações aí no joelho, onde ele tá fora há basicamente 4 meses, porque teve uma batida lá no Allianz Parque, o gramado do Palmeiras, e acabou tendo um problema aí na cápsula interna do joelho, por isso o jogador ainda não voltou aos gramados pelo São Paulo. Recentemente também Jean Francisco sofreu ligamento colateral, a lesão no ligamento colateral também está fora, e aí a equipe do São Paulo fica desfalcada de alguns jogadores. Bragantino também não tem uma peça ou outra, mas já se mostrou muito forte contra o Corinthians no final de semana na vitória dentro da Neoquímica Arena por 2-1 com um gol ali na reta final de partida. Equipes vêm com tudo para o jogo de hoje, equipes já estão a caminho aí do Municipal de Bragança Paulista e daqui a pouco às 9h30 você chega com a gente para acompanhar a bola rolando para mais uma partida. Você que está chegando, já vai deixando aquele like, vem se inscrevendo e deixando aí a sua ativação de sininho. Muito importante ter você com a gente. Hoje estou com ele, já falei o nome, Anderson Chene está comigo para essa partida, vai trazer as emoções do jogo quando a bola estiver rolando. Chene, muito boa noite a você. Hoje é um jogo de extremos, né? Uma equipe da parte de cima da tabela, uma equipe da parte de baixo, mas tenho certeza que vai ser um jogo interessantíssimo aqui para a gente acompanhar em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Chene, boa noite. E quem diria, hein? Se você estivesse fora do mundo há uns 5 anos e caísse na terra e visse Red Bull Bragantino em São Paulo e falasse que o São Paulo pode ir para a área do rebaixamento e o Red Bull pode ser líder quase no meio da competição, você ia falar, vocês estão malucos. Mas é isso que está acontecendo. Campeonato Brasileiro, naquela primeira parte, pré-mundial, a gente falava que essa interrupção para os times que não estavam envolvidos no Mundial, ela seria boa para ajustar a casa, dar folga para os seus jogadores dar férias, uma parte das férias, recondicionar fisicamente quem estava bem desgastado, quem estava no departamento médico, tentar recuperar, ajustar sem pressa. E claro que todos os clubes fizeram isso. Só que o Bragantino voltou com uma fome de bola, venceu o Corinthians fora de casa. O São Paulo teve a infelicidade de ter um Flamengo pela frente, mas estava fazendo um bom jogo até começar a tomar o primeiro gol e o segundo gol lá no finalzinho. E agora olha para a parte de baixo. Sim, o São Paulo pode terminar a rodada na área de rebaixamento, no Z4, e o Bragantino pode ser líder. São coisas do Campeonato Brasileiro que foi eleito pelas ligas aí, pela uma reportagem do New York Times, falava aqui semana passada, como a segunda liga mais concorrida do mundo. E estavam as principais ligas lá da Europa e nessa mesma pesquisa do UOL, sexta maior competição do mundo, estava atrás da Liga Francesa, a Ligue 1, que eu colocaria ali como quinto e não sexto, mas enfim, são números que muita gente começa a observar o Campeonato Brasileiro, principalmente depois do bom desempenho das equipes no último Mundial. Agora, o São Paulo tem que acordar para a vida. São Paulo que tem problemas, como você falou, de jogadores machucados. Ontem o Rian foi mais um jogador que teve uma lesão seríssima e é um garoto que vem da base com uma expectativa grande, com um futuro promissor e uma lesão muito séria. E o Red Bull Bragantino, que nos últimos anos vinha apostando em revelações, garotos, não estava indo bem, quase caiu ano passado, não vamos esquecer isso. O Red Bull Bragantino mudou o perfil de contratação,
começou a contratar jogadores experientes, tem o Gabriel, tem o Sacha, só para citar alguns, né? O John, alguns jogadores experientes, e tá dando certo. É um time que tem tudo para disputar o título ou ir para uma Libertadores tranquilamente se continuar nessa boa competição que faz com um técnico, que é o Seabra, que sempre foi enaltecido com o seu trabalho, principalmente com jogadores da categoria de base. É um jogo que a gente vai observar, vai trazer aqui daqui a pouco alguns personagens nas coletivas, o trabalho da galera que está chegando agora, está acompanhando algumas partidas que a Litoral News já está fazendo desde as 19 horas, e o jogo começa 9h30 da noite. Lembrando que é naquele estádio novo, lá em Bragança Paulista. Não tive o prazer de conhecê-lo, o Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, que vira um caldeirão, né? Porque cabem poucas pessoas, mas ali o torcedor local vai fazer toda a diferença, principalmente quando o Rafael tiver ali atrás de um dos gols da torcida do Bragantino. Vamos ver se o Oscar joga a bola. Vamos ver se o São Paulo consegue jogar a bola, porque tem clássico no final de semana, porque se perde hoje um clássico no final de semana, como diria um amigo meu, a nave pode ir de bico, e o Crespo sabia de tudo isso quando assumiu o São Paulo e teve um tempo aí modesto para ajustar pelo menos o seu pensamento, mas com muitas contusões na sequência da temporada 2025. Pedrão. A fase do São Paulo não é nada boa, mas mesmo assim o espaço de torcedores do Tricolor Paulista deve estar lotado também aí no Municipal de Bragança, até porque Bragança Paulista é cerca de 1 hora, né, de São Paulo, então os torcedores vão se direcionar e também acompanhar essa grande partida, mais um bom jogo desse nosso Campeonato Brasileiro, que vai se direcionando aí para a reta final do primeiro turno da competição. Trazer aqui, né, enquanto não saem as escalações oficiais, as possíveis prévias, jogadores que são desfalques para este jogo de hoje. A gente tem aí numa possível escalação do Bragantino para a partida, Cleiton no gol. Na defesa, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e o Guilherme Lopes. Lá no meio, Gabriel, Eric Ramírez e John. No ataque, Lucas Barbosa, Eduardo Sacha e Vinicinho. A equipe não conta para o jogo de hoje com o suspenso Isidro Pita, que inclusive é o artilheiro da equipe dentro da competição com 4 gols, e o também suspenso Thiago Borbas. Ainda tem os lesionados Matheus Fernandes, Fabrício, Fernando, Juninho Capixaba, que estava com entorse no joelho direito e fica de fora também, e o Eduardo, que é o zagueiro. Ele foi liberado por acompanhar o nascimento do filho, que está aí próximo de nascer. Já a equipe do São Paulo está escalada, deve, né, vir escalada desse jeito. Na prévia está com Rafael, 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Mais à frente, numa linha de 5 com 2 alas, Cédric Soares na direita e o Enzo Dias na esquerda. Ainda no setor de meio de campo, Alisson, Marcos Antônio e Oscar. 2 no ataque, Luciano e André Silva. Dá uma mudada, né? Aí o Crespo, ele teve 3 volantes no último jogo, libera um pouco mais Oscar e coloca 2 atacantes, mais ou menos o que pode se esperar para esse jogo. É o São Paulo tentando subir um pouco mais. Como eu já disse, o Lucas é um dos desfalques por lesão. Luiz Gustavo, que também ainda continua se recuperando, né, daquele tromboembolismo pulmonar. O Rian Francisco, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, e também o menisco do joelho, ambas as lesões no joelho esquerdo, está fora de toda a temporada. E o Caleri também já tinha operado há algum tempo, deve retornar, se não no final dessa temporada também, somente no ano que vem. O São Paulo ainda tem como uma dúvida para esse jogo de hoje o Lucas Ferreira, né? Bom jovem, fez parte da Copinha. Ele, que o São Paulo é mais um jogador que busca negociar para essa janela de meio de ano. Já negociou o Matheus Alves. O Lucas Ferreira pode ser mais um jogador jovem da base, indo embora aí do Tricolor Paulista. Ainda falando sobre questão de pendurados, né? O Bragantino tem alguns jogadores pendurados para o jogo de hoje, nos casos de Andrés Hurtado, Augustin Santana, Cleiton, o Eduardo Sacha, Gabriel, John, Pedro Henrique e o Vinicinho. Já a equipe do São Paulo tem como pendurados jogadores muito importantes para essa equipe titular: Rafael, Alan Franco, Sabino, Arboleda, Ferrarese, Pablo Maia, Bobadilha e o Ferreirinha. Então vamos esperar aí que dê tudo certo dentro desse jogo de hoje. Quando a gente fala de lesões do Bragantino, né, de jogadores que são desfalques aí para esse jogo de hoje, talvez o maior desfalque seja o Juninho Capixaba, né? Um jogador que já passou por Grêmio, Corinthians, Fortaleza, mas veio se encaixar mesmo
aí na equipe do Bragantino, né? Inclusive, tem alguns boatos circulando, nada que seja mais que isso, que ele poderia ir para um rival de São Paulo, né? Para o próprio Palmeiras ou até mesmo para o próprio São Paulo, aí nessa janela de meio de ano. Pouco se confirma, ainda nenhuma proposta foi posta na mesa, mas é o que vai circulando. Enfim, acho que o maior desfalque do Bragantino para esse jogo de hoje é o Juninho Capixaba, né, Xene? Que você até falou aí no seu destaque inicial, que é uma equipe que tem muitos jovens, isso é verdade, né? Tem John, tem aí também o Guilherme Lopes na esquerda, o Vinicinho, o Lucas Barbosa, mas tem jogadores mais experientes. E dos experientes, Juninho Capixaba é uma dessas lideranças que infelizmente hoje tá fora. O Guilherme Lopes é um bom reserva, mas Juninho Capixaba é um jogador muito interessante, né, Xene?